Meus irmãos, a paz do Senhor, mais um momentinho aqui para a gente meditar na palavra de Deus. E eu queria dividir um texto da palavra de Deus que se encontra em Marcos, capítulo de número 6. Se você quiser acompanhar, Marcos, capítulo de número 6 e o versículo de número 7, versículo de número 12 e 13. Diz assim a palavra de Deus: Chamou a si os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos imundos. Verso 12. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Verso 13. Expulsava muitos demônios e ungia muitos enfermos com óleo e os curavam. De maneira prática e rápida, aqui, eu gostaria de dividir um pensamento com vocês. Jesus, ele foi o maior pregador, foi o maior ensinador, foi o maior ser humano que já pisou nessa terra, ainda que o mesmo disse que João Batista, dos nascidos de mulher, João Batista seria aquele que fosse maior do que todos, mas no reino dos céus o menor seria maior do que João Batista. Mas não é esse o caso. O caso é que a palavra de Deus vai dizer que tudo que Jesus fazia criava uma certa expectativa, tudo que Jesus fazia dava a ele muita fama, dava a ele muita notoriedade, dava a Jesus muita questão de povos que se locomoviam de onde morava para ver Jesus falar, para ver Jesus ensinar. E por quê? Porque Jesus foi quem ele foi. E Jesus fez o que só ele fez. João vai dizer para nós que se fosse escrito tudo que Jesus fez, nem o mundo inteiro caberia, porque foi muitas coisas, mas o essencial está aqui, escrito para mim e para você. E algo que me chama a atenção é que por onde Jesus passava, Jesus deixava a sua marca. Por onde Jesus passava, Jesus deixava muitos sinais, milagres, pregações, ensinos, de maneira que Jesus, quando chegava em um determinado local, a sua fama o chegava primeiro, precedia, a ponto de a Bíblia dizer para nós que a fama de Jesus corria por cidade circunvizinha. Então, o que me chama a atenção, irmãos, é que, de fato, Jesus, ainda que não quisesse, ele era um homem famoso. E mesmo quando ele queria retirar para um lugar deserto, para ficar só, como é o caso de Mateus capítulo de número 14, ainda assim o povo via, sabia onde ele estava e ia atrás, não importava o lugar onde Jesus estava, o povo se locomovia e ia atrás dele. Isso me chama a atenção, porque nós, irmãos, precisamos estar aonde Jesus está. Nós precisamos ir aonde Jesus vai. Nós precisamos fazer o que Jesus fazia. Nós precisamos obedecer os mandamentos de Jesus. E esse texto que nós lemos, nós vemos Jesus chamando os discípulos e pedindo para que eles vão, andando de 2 em 2, e a Bíblia diz que Deus deu poder a eles para curarem e para expulsar demônios. O que me chama a atenção aqui é que a Bíblia vai dizer para nós que a sua fama corria, a sua fama andava. E isso, irmãos, é interessante, porque se tem alguém que precisa ser famoso, se tem alguém que precisa estar sempre em evidência nos cultos, nas nossas vidas, no nosso ministério, esse alguém é Jesus Cristo. Então Jesus não pode sair das nossas vidas. Quem tem que sempre aparecer nas nossas vidas é Jesus. E João deixou isso claro, que ele cresça e que eu diminua. Jesus cresce na nossa vida e a gente diminui. A gente se apequena diante de Deus, até porque nós precisamos pegar o exemplo que Paulo deixou para nós. Lembra que Paulo disse?
de sorte que haja em vós, ele diz, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo. E a Bíblia diz que ele tomou a forma de homem. E outro ponto que eu acho interessante é que ele diz, no verso 14 do capítulo 6 de Marcos, e ouviu isto o rei Herodes, pois o nome de Jesus se tornara notório. Irmãos, o nome de Jesus tem que se tornar notório. Quer um ministério para a tua vida? Quer uma chamada? Quer algo de Deus? Quer fazer algo para o reino de Deus? Faça com que o nome de Jesus se torne notório. Essa é a minha chamada, essa é a sua chamada. Nós estamos aqui, nós fomos chamados para cumprir o ID do Senhor. E aqui eu deixo essa reflexão, esse pensamento para você. Por onde você passar, no serviço, nos seus parentes, na sua casa, nas ruas, no trabalho, na escola, faça o nome de Jesus ter notoriedade. E como assim? Como eu faço isso, meu Fábio? É simples. Você vai fazer falando do que Jesus fez, falando do que Jesus ensinou e fazendo aquilo que Jesus mandou eu e você fazer. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa. Fique com esta palavra, crendo que Deus lhe deu autoridade, Deus lhe deu poder. Mas Deus dá poder, irmãos, para discípulo. Não esquece, não é para qualquer um. Não é para qualquer um. É para quem é discípulo de Jesus, é para quem obedece à palavra de Deus. E esta é a palavra de Deus para nós nesta tarde. Façamos a vontade de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe você. Eu gostaria apenas aqui de encerrar dizendo que Deus, ele sempre tem uma palavra para os nossos corações. Abra a sua Bíblia, medite na palavra do Senhor e eu tenho certeza que a sua vida nunca mais será a mesma. Amém.